Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do programa Vem Comigo. Hoje a nossa convidada ela é mais que especial. É a Kathleen Oliveira. Ela tem 22 anos, é técnica em recursos humanos, acadêmica do 9º período de psicologia na FAMetro e atualmente a Kathleen faz parte do plantão psicológico em escolas públicas aqui em Manaus sob a coordenação do Dr. Everton Welder. É isso, Kathleen? Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, primeiramente agradecer por estarmos aqui e para falar de um assunto tão importante que você vai acabar falando daqui a pouco, mas que é muito importante a gente trazer esses conteúdos para a comunidade, para as pessoas que nos assistem, porque fomenta a discussão. Enquanto mais a gente fomenta discussões importantes, a gente eleva, a gente faz com que as pessoas conheçam esses assuntos e naturalizem. O assunto que é saúde mental nas escolas. Certamente você aí já ouviu falar, esse é um tema muito debatido pela ciência, pela psicologia, enfim, por várias áreas aí que a gente entende como formas de conhecimento, de transmitir a informação e conhecimento. Kathleen, vamos então para a nossa primeira pergunta. O que se entende por saúde mental? Antes da gente entrar no contexto, acho que vale aí o registro da gente iniciar com essa pergunta. Sim, é importante mesmo a gente começar falando sobre isso, E saúde mental está relacionado ao que a gente entende como o modo como eu me relaciono comigo, com o outro, E o modo como eu consigo lidar com as coisas do meu cotidiano, seja ela no trabalho, na escola, como é o nosso caso aqui. Então, assim, saúde para a Organização Mundial da Saúde está vinculada ao que é do social, ao que é do mental, ao que é do físico, Então todas essas coisas estão relacionadas e o mental ali está relacionado a esse emocional, ao modo como eu lido comigo, com o outro, como eu falei. Sim. É bem complexo, Sim. Mas olha, Kathleen, a gente sabe que, enfim, as pessoas elas passam por diversas situações que acabam envolvendo o seu psicológico, E aí, várias frustrações do dia a dia, enfim, várias questões que acontecem às vezes no âmbito familiar, no âmbito da sociedade, levam essas pessoas a passar por situações difíceis na vida. E essas pessoas, obviamente, assim como todos nós, a psicologia diz isso, devemos sempre procurar ajuda, fazer terapia, Isso é muito falado hoje em dia. Mas quando, afinal, eu, um cidadão que, enfim, enfrenta situações difíceis, por exemplo, devo procurar ajuda, devo procurar um profissional da área? Vale considerar os momentos em que o indivíduo se vê enquanto impedido de fazer aquilo que ele costumava fazer de maneira rotineira. Aquilo que era comum, era mais tranquilo, era fácil, não digamos assim, como se fosse tudo fácil na vida, Mas quando ele se percebe vulnerável de certo modo, Ele está ali em sofrimento. E o sofrimento é algo que é muito compreensível para todos, porque todos já experimentaram o sofrimento de algum modo. Então, desde que se conhece o ser, o indivíduo enquanto existente, ele sabe distinguir e sabe experimentar esse sofrimento, A gente tem isso em pesquisa. Então, Kathleen, quando devo procurar ajuda? Bom, a gente deve procurar ajuda quando percebe certas mudanças, que é muito perceptível pelo indivíduo quando ele passa, porque ele passa a perceber certas mudanças daquilo que ele considerava muito comum no dia a dia dele e que ele passa a perder aquele ânimo para aquilo, Muito se diz a respeito daquilo que a pessoa era um hobby muito importante para ela passa a perder, esse ânimo, essa vontade, ou seja, é uma coisa significativa para procurar ajuda, mas existem inúmeros aspectos, O abuso de substâncias químicas também é um fator, porque indica ali que precisa de uma atenção a respeito daquilo, Por que ele consome de maneira que ele está se degradando. Existem também aspectos relacionados a quando a pessoa tem dificuldade de se relacionar, ela não está mais interagindo bem socialmente, ela não está mais conseguindo lidar com o trabalho, ela está tendo dificuldade nesses âmbitos que eram comum no cotidiano ou que são comuns no cotidiano dela, mas que está ali, ela está percebendo que não está como deveria estar, de modo, digamos assim, mais comum de se lidar com isso no cotidiano.
Então percebeu algo de estranho, algo fora do comum, já deve procurar. Sim, a pessoa geralmente consegue perceber quando ela... Você não consegue perceber, muitos amigos alertam, né? Sim. Então, assim, dá um pouco de atenção a respeito disso dos amigos, dela mesmo de se ver e perceber. Eu acho que tem que olhar pra si, né? Às vezes há uma questão de ignorar o seu sofrimento, o seu sentimento, mas quando você olha pra si e se autoconhece, consegue se perceber essas nuances, assim, de quando seus limites já estão sendo ultrapassados. Você precisa compreender isso, então você busca psicoterapia para lidar melhor. Mas eu acho que o interessante é que essas pessoas deveriam buscar desde sempre, né? Me perdoa a ignorância e talvez me corrija se eu estiver enganado, né? Mas eu vejo que deveria ser uma prática comum, sem que você apresentasse indícios de que você precisa de terapia, né? Talvez você tivesse ali uma vida até melhor, ia se prevenir de futuros traumas, até evidentemente que a gente está vulnerável a receber qualquer situação externa e com isso, né, ter ali um certo desequilíbrio. Mas acho que é importante, né, você procurar desde criança. Existe a questão de que muitas vezes a gente associa a saúde mental e já pensa logo em algo drástico, né? Um sofrimento, algo assim. Mas a psicoterapia ela também pode servir para situações de autoconhecimento mesmo, né? A pessoa se identificar o que ela gosta, identificar a questão de carreira também, né? Tem muitas coisas que não necessariamente estão relacionadas a um sofrimento, assim. É algo mais ligado a um transtorno, né? Uma coisa assim muito estigmatizada quando a gente pensa em saúde mental, né? Porque a gente fala de saúde mental, a gente já pensa que o contrário dela já é a loucura. Os estereótipos que são construídos. Não necessariamente uma pessoa que ela tem um transtorno, ela pode muito bem conseguir lidar e viver com qualidade de vida a partir de uma ajuda, né, de profissionais e ter um modo de conviver e não necessariamente ela sai ali como patologizada, com esse estigma, né, de ligado à loucura, né? Então, a gente trabalha muito para que isso não tenha mais essa visão na sociedade, né? De que saúde mental esteja atrelada a coisas que são do dia a dia mesmo, que fazem parte do nosso cotidiano. Legal, então a gente está falando aí que é importante esse cuidado com a saúde mental, mas vale lembrar também, Kathleen, que enfim, dentro das escolas é onde, ao meu ver, talvez eu esteja enganado novamente, né? Não tenho nenhuma base, nenhuma pesquisa aqui para provar, mas onde é mais importante, mais necessário que haja essa presença de psicólogos para fazer ali um acompanhamento, um diagnóstico, né, sobre os alunos. Mas será que há na escola esse espaço para esses psicólogos hoje, para esses profissionais da área da saúde mental? O espaço ele existe, né? E é necessário. Não necessariamente a gente encontra um espaço, talvez, né? Porque muito se fala de que há necessidade de um psicólogo ali, mas que ainda falta pôr em prática, né? Mas assim, é muito necessário, principalmente porque a gente leva em conta de que esse indivíduo ele está em desenvolvimento e ali está a informação para um cidadão na sociedade, né? E não só em relação à sociedade, mas para si. Então, ele precisa de coisas que fomentem e ajudem nesse desenvolvimento dele. O psicólogo é crucial, né? Ali, o papel do psicólogo na escola é exatamente esse, de ajudar como uma equipe multidisciplinar esses alunos a se desenvolverem emocionalmente, né? A identificarem, né, como eles podem se relacionar, porque eles estão ali aprendendo de tudo, né? Eles saíram ali do ambiente de casa, que foi o primeiro grupo que eles fizeram parte, aí ele já sai e conhece ali na escola pessoas completamente diferentes, então ele está lidando ali com as diferenças, está lidando ali com pessoas diferentes. Então, assim, a escola é um ambiente em que é muito necessário, até por conta de todos os níveis de desenvolvimento desses alunos, né? Que ele, profissional de psicologia, ele pode ajudar nessa equipe multidisciplinar que faz parte ali da escola, para que até mesmo o ensino-aprendizagem dele seja melhor. E qual seria o papel central, assim, do teu ponto de vista do psicólogo dentro de uma instituição, dentro de um colégio, uma escola? O papel dele é muito amplo. Entendo também como dizer uma coisa que diga especificamente. É muito amplo porque ele atua tanto em perceber as demandas que aquela escola precisa. Então ele desenvolve atividades diversas para lidar com aquelas determinadas situações que ele percebe, como por exemplo bullying, situações de discriminação, violência. Então existe uma gama de situações em que
psicólogo ele pode atuar. E não é só nessas questões. Ele atua, como eu disse, numa questão ali com os funcionários, com os gestores daquele ambiente. Então, ele ajuda também a formular o planejamento político-pedagógico daquele ambiente, daquela escola. Então, assim, acho que tem até uma coisa que eu posso dizer que é muito importante, é que ele liga a escola a outros campos da psicologia, como a clínica, até porque a gente pensa assim que o psicólogo escolar ele vai atuar como se fosse a psicologia clínica ali na escola, e não é assim que funciona. Como terapeuta. Como eu disse, eu falei, né, que ele atua de modo muito diferente ali. Sim. Então, geralmente a gente pensa em psicólogo, já pensa no psicólogo clínico ali que está atuando individualmente com aquela pessoa, né, ali no setting terapêutico que a gente conhece. Sim. Mas quando a gente fala da escola, é uma atuação bem diferenciada, mas que abre caminho, porque dependendo da necessidade, ele pode ali fazer com que essa escola se vincule a instituições que se atuam como clínica e que eles podem estar fazendo parcerias e que eles podem estar encaminhando. Então, assim, o psicólogo ele também vai ser um braço, né, para a clínica, com a atuação também do serviço social, nessa prática de cuidar desse aluno, que ele realmente seja assegurado de seus direitos, de seus deveres. Então, é muito amplo. Realmente, assim, não tem como eu dizer uma coisa muito crucial, né? Dentro das coisas que a gente estuda, né, enquanto estudante, né, a gente é bem enfatizado a respeito disso. Essa amplitude que ela é tão grande, eu diria que às vezes ela é até confundida com o papel do psiquiatra. E aí muitas pessoas acabam confundindo a função de cada um, né? Acabam atribuindo questões que são deveres do psiquiatra, o psicólogo, psiquiatra. Enfim, acontece aí essas divergências e muitas vezes essa ausência de conhecimento para saber diferenciar qual é a função de cada um. Qual seria exatamente a função? Um psiquiatra, ele é um médico, né, que tem especialização na psiquiatria, e ele atua de um modo diferente um pouco do psicólogo, né? O psiquiatra, ele passa medicação, ele tem essa questão, assim, mais biológica, né, da coisa. E não que o psicólogo ele não tenha, né? Ele compreende essa gama do que o indivíduo é, né? Como eu disse, né? Ele é um ser biológico, social, espiritual e mental, toda essa questão assim muito envolvida, né? Então, o psicólogo ele já atua já de uma maneira que ele lida com o indivíduo a partir do seu emocional, dos seus sintomas, né, de como ele apresenta. E não tem essa vinculação com a medicação. O profissional de psicologia é formado na área da psicologia, bacharel nisso, tem várias especialidades, dependendo de cada profissional, mas que ele não... eles podem atuar, assim, inclusive em conjunto, mas tem essa diferenciação. Eu já vi mesmo, inclusive, vários... A gente sempre conversa ali nos bastidores na Gatling, que eu falo que eu sigo vários psicólogos e psiquiatras que trabalham junto, que tem essa troca. Eu acho muito importante esse papel, mas assim também como eu acho muito importante diferenciar, como você bem diferenciou, a função de cada um. Afinal, os dois são importantes para que aquele indivíduo consiga ali, portanto, ter uma vida saudável, né? Como a gente veio falando aqui no início do nosso programa. Kathleen, seguindo aqui as nossas perguntas, e aí voltando mais uma vez ao ambiente escolar, que é o foco do nosso programa de hoje. Então, Kathleen, que aspectos no ambiente escolar você considera de fato assim agravantes? Bom, os alunos ali, como eu disse, eles estão vivenciando um momento de que eles estão aprendendo muito a se relacionar. Então, eles saíram do ambiente de casa e estão aprendendo a se relacionar. E naquele ambiente podem acontecer diversas coisas que podem fazer com que esse indivíduo ele acabe entrando em sofrimento. Isso não é inerente à escola, como se a escola fosse um problema. Mas é que realmente, quando a gente coloca ali vários indivíduos diferentes em questão financeira, em questão social, indivíduos mesmo diferentes, porque nós somos diferentes. Então ele acaba tendo um choque muitas das vezes. Sim. E, assim, precisa ter um ensinamento a respeito das diferenças, do respeito às diferenças. E acaba muito acontecendo questão de bullying, né, de discriminação. E isso é um reflexo de como a sociedade ela acaba se desenvolvendo, e não em detrimento do indivíduo, da criança, né, que ela foi colocada ali e o mundo, da verdade, acaba expressando para ela todas as problemáticas, né, que a gente identifica na sociedade. E assim, as questões que, de fato, eu vejo que podem desencadear esse sofrimento
Como eu disse, o bullying, o preconceito, também a questão de que ele está com dificuldade em aprendizado devido a algum problema familiar, né? Então isso acaba sendo demonstrado na escola. Dificuldades de aprendizado, né? Fora essa questão familiar. Então, assim, todas essas questões acabam estigmatizando esse aluno. Ele acaba, muitas vezes, entrando em sofrimento, e existem uma gama de coisas para se falar, porque somos diferentes, são indivíduos diferentes, e eles acabam ali apresentando diferentes maneiras de lidar com as coisas. Existem tipos de transtornos mentais mais graves que os outros dentro desse ambiente escolar, onde as pessoas acabam, os alunos, os estudantes acabam se influenciando aí por essas questões sociais que a gente já falou? Existem isso? Existem sim transtornos diferentes, mas quando a gente fala do ambiente escolar, como assim, como são crianças que ainda são menores de idade, né, eles não necessariamente estão sob um diagnóstico de transtorno, mas quando a gente fala de sofrimento, né, existe um sofrimento maior do que o outro. Eu acho que isso é bem complexo. Existem realmente, já que você falou de transtornos, existem transtornos que possuem uma gravidade maior que a outra devido ao modo como impacta aquele indivíduo, né? Pode ser que o impacto no cotidiano dele seja mais grave que o outro, e até o DSM ele tem essa diferenciação. Mas quando se fala de sofrimento, a gente sempre busca ver aquele indivíduo, aquele sofrimento como o sofrimento de fato. Até porque não tem como eu pegar e medir o que é um sofrimento para ti, um sofrimento para mim, então quer dizer que tu não está sofrendo. Não, é sofrimento de qualquer modo. Então a gente olha para esse indivíduo, a gente acolhe esse indivíduo, a gente percebe o sofrimento dele e a partir do campo de visão dele. Né? Não do meu campo de visão, eu acho que aquele fulano não está sofrendo. Não, ele está sofrendo, já que ele está falando que ele está sofrendo, eu vou observar o que ele está falando e eu vou perceber o que ele está sentindo e o modo como ele experimenta esse sentimento. Né? Então isso é um modo de ver muito da psicologia, que considera esse indivíduo e que acolhe independentemente de qualquer estigma, de qualquer outra questão que possa querer diminuir, né, esse sofrimento. E as fases do desenvolvimento em que os alunos eles estão no ambiente escolar são preponderantes diante dos comportamentos que eles apresentam dentro ali do ambiente escolar? Com certeza, com certeza. Inclusive, toda a formulação que é feita de metodologia educacional das instituições de educação são levadas em consideração esses aspectos. E que se não são, o psicólogo ali, naquele ambiente, ele pode fazer essa intervenção, né, de perceber que o que precisa ser considerado também essa questão do desenvolvimento, porque, assim, conforme o indivíduo vai crescendo, né, ele vai tendo ali mudanças diferentes no corpo, no emocional, no psíquico. Então, todas essas coisas influenciam no modo como ele está interagindo naquele ambiente, né? Então, assim, muitas dessas coisas são explicadas. Tem coisas que são consideradas comuns para essa idade, para a tal idade, né? O comportamento que eles estão expressando ali. E, do mesmo modo, perceber o que precisa ser atuado, o que precisa ser feito, quais os programas precisam ser realizados, o que aquela instituição precisa fazer para com que esse indivíduo tenha um bom desenvolvimento, né? Exatamente. E aí a gente sabe, vou trazer o gancho mais uma vez aí, uma das coisas que a gente falou no início da nossa conversa, que é justamente o preconceito, né? A gente sabe que o campo das doenças mentais ainda é muito estigmatizado. Infelizmente, isso é um fato, é uma realidade. Existem estudos que comprovam isso, na própria sociedade a gente percebe isso. Então, como a gente pode fazer, Kathleen, para combater esse tipo de preconceito? Bom, existem inúmeras coisas que podem ser feitas e realmente, assim, é algo que a gente sabe que, por mais que tenha se falado mais sobre isso, ainda existe, né, um certo preconceito. Quando a gente fala de ir ao psicólogo, quando a gente fala de saúde mental, porque, como eu disse, já se atrela à loucura, já se atrela ao que a gente conhecia da psiquiatria, né, os hospitais psiquiátricos que a gente conhecia, que hoje já atuam de um modo mais humanizado, né? Então, assim, vale considerar que quando a gente fala dessas questões
de saúde mental, a gente deve perceber que elas fazem parte do cotidiano de todos nós. Todos nós temos isso vinculado a nós. Então, assim, trazer isso para perto. Uma das coisas que a gente deve fazer é falar sobre. Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, já é algo que é de grande contribuição para a quebra desse estigma. Falar a respeito disso, né? Falar do sofrimento psíquico que é experimentado pelas pessoas. E, assim, até trazendo, já que você trouxe essa questão, quando a gente passou pela pandemia, né, em que percebemos aí um momento significativo da procura de ajuda em relação a essa dor, a sofrimento psíquico. E assim, esse aumento demonstra, né, que as pessoas têm percebido cada vez mais a necessidade desse cuidado. Porque muito já se ouviu falar de que não era importante, né, de que não era necessário. Então, assim, na verdade, é um aspecto fundamental, um dos aspectos fundamentais. Não se tem qualidade de vida sem considerar a saúde mental. Até porque, assim, tudo é uma gama, né? Tudo está relacionado. Então, quando a gente fala de coisas básicas, como alimentação, como moradia, como outros fatores básicos. Saúde, né? Lazer. Saúde integral, lazer. Todas as coisas que a gente conhece como sendo cruciais para o indivíduo estão relacionadas à saúde mental. Não tem como dizer que um indivíduo que está sob situação de fome tem saúde mental. Então, assim, a saúde mental ela faz parte das nossas vidas e ela tem que ser vista de um jeito humanizado, de um jeito comum, né? Não é uma coisa que está fora da nossa realidade, ou algo que, meu Deus, devo ir pra longe. Não. É um princípio básico, né? Sem saúde mental de qualidade, você não consegue fazer nada de interessante. Né? Você não produz, você não é um indivíduo por completo. E aí, Kathleen, você citaste um ponto que eu achei muito interessante na pandemia. Que ali, naquele momento em que muitas pessoas estavam sofrendo nos leitos de hospitais, a busca de oxigênio, ou de uma saída daquela situação conflituosa, os psicólogos eles foram muito importantes. Para tratar, sobretudo, das pessoas que estavam aqui fora horrorizadas com algo que era novo inclusive para os psicólogos, né, para os terapeutas. E aí um fato que eu acho interessante, curioso, é que dentro dos hospitais nós tínhamos médicos, enfermeiros, pessoas dos serviços gerais, toda uma equipe trabalhando para cuidar de pessoas que estavam ali naqueles leitos, precisando de ajuda médica, precisando de oxigênio. Né? Só que depois esses profissionais da saúde que cuidaram de pessoas acamadas, pessoas no leito, precisaram de ajuda. E a ajuda era a própria saúde mental. E aí entrou os psicólogos. Então, assim, não sei se você consegue me entender, como se fosse um ajudando o outro. Né? Os médicos ajudando os pacientes e lá em cima da pirâmide, os psicólogos ajudando esses médicos a lidar com uma situação que era nova e ajudando também as pessoas que estavam lá no leito, porque saíram dali, mas saíram de repente traumatizadas. Imagina, um vírus novo, algo novo, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Do nada eu tô bem, no outro eu já tô, né, ali acalmado. Então, mostrou-se realmente de fato importante o papel do terapeuta, e enfatizando novamente que era algo novo, inclusive para esses profissionais, né? Sim, foi algo, digamos assim, inesperado, né? Algo assim que ninguém estava esperando que acontecesse. E esses profissionais que estavam atuando ali, eles lidaram com situações extremamente difíceis, né? E não tem como, assim, por mais que eles tentassem desvincular a questão ali do sentimento emocional deles, de algum modo depois veio, né? E de modo que ele teve que procurar ajuda psicológica. Assim, é um fato mesmo de que dentro dessa situação que ocorreu, as pessoas perceberam que era um fator principal ali, ou preponderante, para que elas pudessem lidar no cotidiano, né? Porque se você não tem saúde emocional, você provavelmente não vai conseguir lidar com as coisas no dia a dia. Então, assim, gerir essas emoções é uma coisa que a gente trata em psicoterapia, né? E realmente é muito importante.
A gente pegou um pouquinho da saúde mental de modo geral, a gente pincelou um pouco ali nas escolas, né? Porque é um tema interessante, então não tem como a gente focar só ali num ambiente, né? Não tem como falar só do ambiente escolar, a gente acaba puxando de modo geral também. Mas eu vou fechar aqui a nossa 10ª pergunta, de várias perguntas e de vários assuntos que a gente já falou até aqui durante esse programa, para a área escolar mesmo, Kathleen. Eu te pergunto, para fechar, o que está faltando para que haja mais psicólogos nas escolas? Bom, a gente sabe que o ambiente escolar, principalmente quando a gente fala das escolas públicas, eles necessitam de um psicólogo ali, de psicólogos atuando, mas que a gente sabe que não é uma realidade em grande parte, né? A gente tem aí uma lei que foi promulgada e que faz com que exija a presença dos psicólogos nessas instituições de educação primária ali, mas que não é o que a gente vê acontecendo, né? Foi inclusive promulgado em 2019 e que nós estamos em 2024 e é algo que a gente não vê acontecendo, e se acontece é mínimo, né? Considerando a quantidade de escolas que existem no Brasil. E quando a gente pensa a respeito de como essa lei ela deve ser executada, né, a gente pensa em vários aspectos, como, por exemplo, a mobilização dos profissionais para que seja executada essa lei a partir, né, do CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia. E é algo que realmente eles têm fomentado, mas que a gente também exige da população, da compreensão da necessidade, né, de também eleger políticos que sejam comprometidos com a saúde mental, né, e que levem em consideração isso para que realmente haja uma movimentação a respeito disso, porque a gente sabe que a gente precisa ser ali uma mobilização financeira muito grande, porque a gente tem muitas escolas. E assim, a gente não tem falta de psicólogos, existe uma demanda muito grande, aí tem muitos psicólogos em formação, muitos psicólogos formados, que podem sim preencher essas vagas, mas que precisa aí haver, né, uma disposição por parte do poder público para exercer essa lei e fazer ela valer, né, porque já fazem aí uns anos que ela foi promulgada e que está lento o processo, nós não vemos acontecer. A lei já estava em andamento, né, há muito tempo na Câmara, depois, há 20 anos, olha aí, 20 anos na Câmara, isso a gente fala de saúde mental muito mais do que 20 anos, mas 20 anos ali na Câmara, né, e depois, em 2019, foi sancionada pelo presidente da República, ou então presidente da República Bolsonaro, mas, infelizmente, ainda hoje, ela ainda não é aplicada nas escolas. E é interessante, cara, porque o Brasil ele é um dos, eu não sei qual é o ranking, mas é um dos países onde mais crescem pessoas ansiosas, né? O índice de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, não sei a colocação, mas está entre os 10, se não me falha a memória. E diante de todo esse cenário, todo esse caos, pessoas, adolescentes, crianças, desde cedo, sofrendo pela ansiedade, pela depressão, por outros conflitos emocionais, enfim. E, infelizmente, ainda hoje no Brasil não há políticas que sejam voltadas para ajudar esses tipos de pessoas, para todos nós, né? Hoje, por exemplo, você precisa ser ouvido por um profissional e você não sabe onde encontrar esse profissional. Apesar de que, claro, hoje existem várias instituições, várias ONGs que oferecem esses profissionais, mas por parte do poder público, infelizmente, não é uma realidade ativa. É uma realidade que está ali, eu diria assim, razoável, né? Porque anda ou não anda, vai ou não vai. E quando vai, acaba ficando parada. Eu concordo com você nesse sentido, cara. Acho que falta realmente uma atenção maior para esse aspecto. Existem, sim, muitas ações que já são feitas, mas a gente sabe que não são feitas de maneira assim, conforme a necessidade, né? Porque nós temos os CAPs que auxiliam, né, em questões de dependência química, transtornos mentais e em relação também às crianças que necessitam de ajuda nesse aspecto. Existem muitas instituições que se mobilizam, instituições educativas, né? Sim. Que se mobilizam em fazer a psicologia escolar e trazem esse acesso à população, mas que se a gente for, por exemplo, procurar
a lista de pessoas que estão inscritas nesses ambientes, que tem a psicologia como atendimento gratuito ali, é uma lista gigante, né? E tanto também no SUS, no posto de saúde, existem também os psicólogos, mas que é uma demanda gigante, uma demanda muito grande. Então, assim, há muito a ser feito. Isso é uma coisa que a gente sabe, mas nós não vamos desistir. Nós temos que falar a respeito disso, nós temos que levar essa informação às pessoas para que elas compreendam a necessidade dessa busca pelo atendimento psicossocial. E na questão das escolas, né, que é o nosso assunto principal aqui, que haja essa percepção de que o psicólogo ali, ele é fundamental em questão de percepção e de também desenvolver atividades para que esse cidadão se desenvolva da melhor forma, né? Ele está em desenvolvimento, então, assim, é um momento crucial para deixar um psicólogo atuando ali, porque vai ser significativo, principalmente para as crianças que estão em sofrimento, assim, de algum transtorno, ou então de alguma questão psicossocial mesmo, assim, que precisa de atenção, como passando por alguma situação de abuso ou questões relacionadas que muitas vezes é identificado no ambiente escolar e que muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Então, os encaminhamentos seriam feitos de maneira correta para que essas crianças elas sejam paradas nessa questão de saúde mental também. Até mesmo porque é nas escolas que essas crianças passam a maior parte do seu tempo, né? Exatamente. Criança que estuda de manhã, por exemplo, acorda, toma café e se arruma e vai para a escola. Então ela fica ali até 11 horas, 11h30, meio-dia. Depois vai para casa, brinca com um amigo, com um colega, descansa um pouquinho. No outro dia ela tem que retornar à escola de novo. Então, quando ela retorna para a escola, provavelmente aquela criança vai refletir aquilo que ela vivenciou durante o restante do dia que estava em casa, ou até mesmo que estava dentro da escola. Então, ela acaba refletindo parte da sua vida dentro do ambiente escolar. Por isso é importante que haja pessoas capacitadas para observar esses pontos e entender o que, de fato, aquela criança está passando para que ela seja ali acompanhada, para que ela tenha um diagnóstico, né? Acho muito importante isso. E, obviamente, mais do que importante que haja esses profissionais para observar esses pontos e depois fazer esse encaminhamento, como você falou no início da nossa entrevista, um encaminhamento clínico, né? Não só clínico, mas para as instituições competentes que vão lidar com cada caso. Porque não tem como dizer algo específico, né? Porque são casos diversos que acontecem. Então, assim, existe uma gama de possibilidades de encaminhamento dependendo da situação que está ocorrendo com aquele indivíduo ali. É isso, Kathleen, eu vou te dar o espaço para te fazer agora as suas considerações finais diante disso tudo. Faz aí um paralelo, um resumão de todo esse assunto para os nossos telespectadores que estão nos assistindo em casa. Sobre a importância da saúde mental, sobre o cuidado, enfim. Bom, diante de todos esses fatores que a gente trouxe aqui, né, podemos finalizar falando a respeito realmente da questão da atuação do psicólogo nas escolas, né? Enquanto é importante que essa lei que a gente falou, ela se execute e que as pessoas percebam cada vez mais a necessidade e perceber a necessidade do cuidado com a saúde mental. Então, assim, nós estamos aqui para falar a respeito disso exatamente porque é relevante, né? E quanto mais a gente falar sobre, mais as pessoas compreenderão que, para além daquele estigma que a gente tinha quando se falava de psicólogo, quando se falava de psiquiatria, quando se falava de saúde mental. Então, o que eu tenho a dizer realmente é: olhe para si, olhe para o outro e, acima de tudo, né, perceba a necessidade do cuidado, para além do físico, né? Cuidado mental e todas essas questões que envolvem a saúde integral. Que é importante. Todas são importantes, mas cuidar da saúde mental é primordial. Até rimou. Kathleen, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com o Vem Comigo, nosso segundo episódio. Foi uma honra te receber, dividir tanto conhecimento contigo, que é acadêmica de psicologia, mas já carrega um vasto conhecimento, eu diria, e uma bagagem de experiência muito grande, porque tem estudado, porque tem se dedicado, e compartilhar isso com os nossos telespectadores, para mim e com certeza para quem está nos assistindo, foi essencial. Conhecimento bom é conhecimento dividido. Isso você fez com maestria aqui no programa de hoje.
Muito obrigado. E olha, para você que está assistindo, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar também com seus amigos. O nosso programa vai ficando por aqui, mas em seguida tem outro episódio para você curtir com a gente, com outro convidado especial aqui no programa Vem Comigo. Um abraço e até o próximo programa.